Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos iniciando pela Rádio TV Fé e Luz e também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 e pelas nossas redes sociais a mais uma edição do programa Megafone, que hoje tem a honra de receber o professor Gustavo Nassar Gaiofato, ele que administra a página no Instagram História Cabeluda, onde ele debate política, filosofia e psicanálise, e ele se denomina como um comunista. Então, nós vamos conversar a respeito do seu trabalho nas redes sociais, também dos temas que ele aborda na sua página, e desde já gostaria de agradecer a presença do professor aqui em nosso programa e desejá-lo umas boas-vindas ao Megafone. Muito obrigado pelo convite, Marcos, e muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores da rede. Acho que vai ser uma conversa muito proveitosa para nós. Com certeza. Professor, gostaria de iniciar aqui essa nossa conversa sabendo quando é que você teve a ideia de criar essa página História Cabeluda, né? Qual foi o sentido de você elaborar um projeto como esse num universo tão amplo das redes sociais? Qual foi a fagulha que despertou esse seu interesse por uma página no Instagram? Eu sou professor de ensino básico também, né? Então eu trabalho como docente de história em uma escola aqui em São Paulo, em São Bernardo. E a ideia, ela já vinha sendo maturada há algum tempo, mas faltava um pouco ali de motivação, então ficava sempre naquela de, outro dia eu faço, daqui a pouco eu faço. E aí, no contexto da pandemia, né, em mais ou menos março do ano passado, tudo foi para o remoto, né, as pessoas ficaram em casa, e aí eu pensei que era uma boa oportunidade para poder alavancar, porque imaginava que várias iniciativas como essa iriam ser produzidas. E aí a página acabou surgindo mais como uma iniciativa de produção de conteúdo escolar, né, para os meus estudantes, para os meus alunos. E aí era basicamente uma forma de tentar prover videoaulas, materiais extras, alguma coisa nessa linha para que eles pudessem ir para a escola, né, para que eles pudessem ser auxiliados a ficar na escola. E aí, ao longo do processo, o que eu fui percebendo é que existia uma certa demanda, especialmente pela época que a gente vive, né, de haver uma necessidade de mais posicionamento político frente a tudo que está acontecendo, né? E aí, nesse sentido, acabei optando no meio desse caminho por fazer a abordagem com qual eu me identifico mais ideologicamente, né? Que é fazer as análises de história, política, filosofia, mais tarde de psicanálise, que é um campo que eu venho estudando mais recentemente, a partir de um viés ligado ao socialismo científico, né, ao marxismo-leninismo, popularmente conhecido como comunismo, né? Então, foi mais ou menos essa ideia. E aí acabou sendo uma iniciativa interessante, porque me fez entrar em contato com outras pessoas, conhecer mais gente, e tem sido uma experiência muito interessante, muito enriquecedora para mim, muito enriquecedora mesmo. Antes de começarmos a entrevista, você disse que estava surpreendido com o crescimento da página, né? O que te leva a pensar que a sua página despertou um interesse tão massivo como o que você identifica, né? Você disse que ela cresceu nesse 1 ano e meio. Para você, quais foram os motivos dela ter crescido tanto nesse período tão pequeno, já que, né, desde quando você abriu o canal, que foi ano passado, até esse momento? Uhum. Olha, eu acho que são vários fatores que permitiram com que houvesse esse crescimento que me surpreende, né? Acho que o primeiro deles, e eu preciso ser justo em relação a isso, foram as portas que muitas pessoas que eu conheci ao longo desse percurso me abriram para esse processo, né? Então, conforme eu fui crescendo e criando o conteúdo, eu fui entrando em contato com pessoas que já eram estabelecidas ali dentro das redes sociais, né? Então, por exemplo, a Rita Von Hunt, mais tarde outro que hoje é um camarada do partido, Jones Manuel, e aí fui conhecendo cada vez mais pessoas e eu acho que o crescimento, principalmente uma das partes, né, se dá por esse apoio, né, desses amigos, dessas pessoas que conseguiram, que me ajudaram, né, compartilhando as coisas, me marcando, e aí eu acho que isso gerou um interesse de mais e mais pessoas e foi se criando uma grande rede, né,
E aí, hoje em dia, acho que tudo se transforma numa grande rede de solidariedade nesse sentido, né? Então, eu compartilho meus conteúdos com o pessoal e eu compartilho de outras páginas que são muito boas, né? Como a do Eribaldo Maia, do Projeto Mimesis, do Solidariedade Feminista, enfim, de vários projetos. E aí, o segundo ponto é muito trabalho, né? Eu acho que esse é uma coisa até interessante, porque você vai batendo um pouco cabeça no começo, né? Aprendendo ali quando postar, como posta. E isso foi, às vezes, motivo de alguma ansiedade, assim, porque, para mim, né? Porque você está ali mais confuso, aprendendo, e foi bastante insistência. Né, insistência e tentar também entender quais os pontos onde eu estava errando, né, onde que eu poderia melhorar, ouvir bastante o público e tentar me tornar acessível, né, eu acho que é uma coisa, de certa maneira, que é uma demanda no nosso tempo, tentar transformar o conhecimento emancipador em algo que tenha uma linguagem acessível, mas sem torná-la simplória, né, sem partir para simplificações que são muito rasas, muito pequenas. E aí eu acho que foi um fruto dessas coisas, né? Fora, enfim, né, o apoio de outras pessoas e todo esse processo do trabalho envolvido, né? E aí está me gerando frutos, né? Tanto que eu estou aqui, né? Nunca imaginei que eu estaria dando uma entrevista para um veículo de comunicação e tem sido muito legal. Professor, você se denomina como comunista lá na sua página, você explicita esse seu lado ideológico. Uhum. A pergunta que eu lhe faço, a história, ela tem um lado? Você acha que a história também ela pode ser ideologizada? Ou é uma coisa mais aberta, mais ampla, que não permite esse tipo de amarra? Uhum. Olha, Marcos, eu acho que não só a história, como qualquer outra coisa no nosso mundo humano, é ideológico, mas não porque as pessoas que produzem o conteúdo ou qualquer forma de elaboração sobre ele, elas querem implementar a ideologia, né? Eu acho que a gente nasce dentro de uma ideologia sem a gente querer, né? Muita gente acaba achando que, não, existe uma possibilidade ali de ser meio chapa branca, né? De nenhum nem outro, muito pelo contrário. Mas, na verdade, vê o que você acha, né? Quando a gente nasce num mundo que as determinações sociais já estão estabelecidas, em que as dinâmicas sociais de pensamento, de modo de sociedade, elas já estão estabelecidas por determinados grupos que estão no poder, né? Porque são esses grupos que controlam a produção da vida, que tem que montar e articular ideologias para que seu poder se mantenha, né? Então, nesse sentido, a minha ideia, no começo da página, eu tentava ser um pouco chapa branca, mais por causa da questão dos alunos, tal. Mas aí depois eu percebi que isso, na verdade, gerava um efeito contrário ao que eu queria, gerava menos engajamento. Porque eu acho que, especialmente nesse tempo, né, o que a gente vê com o acirramento da luta de classes, com o acirramento dessa disputa histórica, é necessário assumir um lado. Né? Eu acho que é uma demanda urgente do nosso tempo que as pessoas assumam lados. Né? Porque estar neutro, nesse sentido, é você tomar o lado da ideologia dominante, porque você já nasceu nela. Entende? Então eu acho que em tudo que está ligado à produção humana, ela é necessariamente ideológica, né? Ela pode ser mais ou menos radical, mas ela é ideológica, porque a gente nasce num mundo que a ideologia paira sobre nós, né? Não é como se, por exemplo, né? Vou tentar dar um exemplo sobre história. Quando a gente aprende sobre, por exemplo, o processo de independência, aliás, o processo de abolição da escravidão, né, no Brasil. A gente aprende, né, por exemplo, que não, você tem ali a princesa Isabel que assina a coisa, você tem as leis, né? Mas tudo isso faz parte de uma historiografia que está consolidada como uma historiografia bastante conservadora em muitos sentidos, né? E aí você não estuda, por exemplo, a participação de grupos abolicionistas, né, de advogados, de pessoas como André Rebouças, Luiz Gama. Por que não se aprende sobre isso? Exatamente por quê? Porque a história mesmo, ela é escrita por quem venceu. Né? Ela é escrita por quem sobreviveu à batalha. Né? E por quem conseguiu se colocar por cima dos espólios dos vencidos.
Então, eu acho que, nesse sentido, a história, e nada é neutro, né? Eu costumo brincar com os meus estudantes que só tem uma coisa que é neutra, que é detergente. É a única coisa que dá para ser neutra. O resto tudo tem lado. Quer a gente queira, quer a gente goste ou não. Isso é algo que escapa do nosso domínio. Compreendi. Já que tudo tem um lado, e aqui no Brasil nós vemos um momento em que existe uma profusão de narrativas, uma palavra que está tão em voga nesse momento nas redes sociais, essa questão de narrativa, essa questão de histórias simultâneas a respeito de um mesmo fato. Gostaria que você pudesse expressar a sua opinião a respeito desse momento atual em que nós temos um governo autoritário. E o Brasil ele tem uma história de regimes totalitários, de regimes ditatoriais. Na sua opinião, a sociedade brasileira ela tem um apreço pela democracia a partir do momento que nós vivemos diversos regimes totalitários e a gente sempre escuta histórias de que, por exemplo, a ditadura de 64 ela foi um período bom para o Brasil no campo econômico, por exemplo. Você acha que a sociedade brasileira ela tem um apreço pela democracia como nós acreditamos que deveria ter? Uhum. Olha, eu acho que é importante a gente pensar que o Brasil vive um tipo de regime democrático bastante específico, né? Porque é preciso que a gente pare e pense o que significa necessariamente a palavra democracia, né? Porque o que a gente vive, e isso desde o processo da nossa emancipação de Portugal, né, lá em 1822, é um processo é um processo em que uma democracia plena popular nunca foi alcançada. Esse é um ponto crucial, né? Acho que de se tratar. Mas por quê? Não porque eu acho que a sociedade brasileira como um todo não tenha apreço pela democracia, né? Eu acho que é importante a gente tentar, nesse sentido, mesmo dar nome aos bois, né? E quais são esses bois? Pensar que quem domina politicamente a sociedade brasileira desde a sua emancipação. Se a gente pensar, por exemplo, na primeira Constituição, que é de 1824, o primeiro ponto é que ela não foi nem promulgada, né? Ela foi outorgada, ela foi imposta pelo Dom Pedro e pelo seu ministro português como a Constituição que daria cabo ao processo de desenvolvimento do Brasil. E nela você tem, por exemplo, a presença do voto censitário, né, que não permite com que pessoas que não tenham dinheiro para votar possam votar. Isso já é um sinal de que a nossa democracia ela nunca se propôs a atuar como plena, nesse sentido. Aí você olhar, por exemplo, que a nossa liberdade nasce em um regime com escravidão. E o Brasil é o último país a abolir a escravidão, 1888. Né? Então eu acho que quando a gente fala de sociedade, a gente tem que demarcar um pouco mais esse terreno, né? Porque quem não está interessado em uma democracia plena e popular são os setores dominantes da nossa sociedade. Então, são os setores que fazem parte hoje do agronegócio, do empresariado que estava otimista, né, mesmo com os discursos de profunda violência, né, os discursos que tinham um caráter muito mesmo, né, autoritário do Bolsonaro enfim, de outras entidades que aparecem aí, e essas pessoas estavam lenientes em relação a isso. Né? Se a gente olhar, por exemplo, o que acontece no golpe de 64, ele acontece como um movimento, né, não só dos militares, né, não só do exército, mas é um movimento que tem apoio da sociedade civil, empresários, a imprensa, a Igreja Católica, alguns setores da Igreja Católica, na verdade, né, mas vários setores da sociedade civil e militar apoiaram o golpe. Por quê? Porque se existia um medo, né, da implementação do que eles falavam que o João Goulart era comunista ou nada disso, né? E não era, né? Se você pega um livro de história com uma análise, ele propõe as reformas de base, né? Ele propõe reformas. Veja, reformas, né? Ele não está propondo uma ruptura como aconteceu na China ou como aconteceu em Cuba, por exemplo. Mas isso mostra para a gente que a sociedade brasileira, né, ela é profundamente conservadora. Né? Ela tem um topos ideológico muito conservador. E isso vem propriamente da nossa formação histórica. Né? O Brasil, por exemplo, só o Brasil e o México, no processo de independência, se mantêm como monarquias.
E o Brasil, curiosamente, né, é uma monarquia em que o primeiro mandante é o filho do cara que era dono dessa terra. Né? Então é uma coisa que você tem mais uma manutenção das estruturas do que uma ruptura. É a mesma coisa, por exemplo, com o fim da ditadura militar. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, da frase do Geisel, né? A abertura lenta, gradual e segura. Então a ditadura ela acaba com um acordo. Né? Não vamos lembrar que em 84, a emenda Dante de Oliveira, que é das diretas já, ela é derrotada. Ela é derrotada no parlamento, né? Sob pressão dos militares. Então eu acho que o apreço às formas, né, de concentração de poder na mão da nossa burguesia, né, tanto agrária como empresarial, como financeira, ela que não tem apreço pela democracia. Ela que não tem apreço a um modelo de poder ligado a uma espécie de poder popular. Porque isso significaria necessariamente que ela perderia o seu poder. Né? Imagina só você, por exemplo, no período regencial, em que o Brasil está naquela transição do primeiro para o segundo reinado, o grande medo das elites nacionais era de que o Brasil se tornasse o segundo Haiti. Né? Por quê? Porque existe uma quantidade de escravizados avassaladora no nosso território, gigantesca, e uma desigualdade, né? Um processo de exploração violentíssimo. E o grande medo era dessas elites perderem esse domínio justamente e perderem seu poder. Né? Perderem ali o acesso aos meios de produção, perderem o acesso ao capital, perderem todo o acesso às coisas que fazem com que elas tenham poder. Né? E aí, nesse exemplo, de novo, a gente vê, por exemplo, setores da luta social que sempre lutaram para que houvesse, de fato, né, um poder em que a democracia não seja expressa só pelo voto. Né? Porque o que significa uma democracia que é expressa pelo voto, se no final das contas quem está no Congresso e no Parlamento, né, que é esse modelo de democracia burguesa, vai operar somente a partir dos seus interesses? Então, tipo, que democracia é essa? Que as pessoas não participam efetivamente das decisões. Elas elegem representantes. Mas quem garante que esses representantes são representantes do povo? Né? E assim, do povo, não porque eles foram eleitos, mas porque eles, discursivamente, narrativamente, são apoiadores das causas populares. Como um exemplo disso, a gente pode observar, por exemplo, que um partido que teve muita participação na tentativa de buscar essa emancipação da população em geral, o Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 22, passou mais tempo na ilegalidade do que na legalidade. Percebe? Porque não é que toda a sociedade tem um apreço, todo brasileiro curte uma ditadura. Não é isso, mas é que a estrutura da nossa classe dominante prefere muito mais uma ditadura tocada por militares do que uma reforma que pudesse proporcionar uma reforma agrária e dar terra para os camponeses. Então eu acho que é mais nessa linha. A tradição da nossa classe dominante é sempre recorrer ao autoritarismo quando lhe é cabível, né, quando lhe é interessante, e a partir do momento que não lhe é mais interessante, tentar desidratar. Né, que é o que a gente está vendo hoje com o governo atual. Né, todos os setores da burguesia, todos os setores do mercado financeiro, todo mundo apoiava o presidente. Né? E aí, agora vem que ele está fazendo um governo ruim, né? Mas será que eles já não sabiam disso? Dessas posições do cara? Tipo, porque de duas uma, né? Ou você foi enganado por ele, né? Que tem ali, né? Que tem uma limitação intelectual grande assim, né? Então já é um problema, né? Você ser enganado por alguém, enfim, né? Que tem essas dificuldades, ou você sabia e foi leniente. As duas opções são horríveis, né? Mas no caso eu acho que é a segunda opção. Né? As pessoas sabiam, porque ele respondia ao projeto da classe dominante. E agora que ele não é mais interessante para a classe dominante, o que ela faz? Pressão, para que ele possa sair, né? Para que ele possa sair, mas não que o projeto dele possa sair. Mas eu acho que é isso. A sociedade brasileira tem um topos conservador do processo de formação da sua história, mas muito movido pela ideologia da classe que está na dominância, né? Da nossa classe dominante, que é muito conservadora. É uma classe que é composta por herdeiros dos senhores da Casa Grande. Então, acho que essa é uma questão que a gente pode pensar. O senhor citou um termo aí
durante a sua resposta, que é democracia burguesa, né? Quer dizer, um termo, né, utilizado aí nos debates de grupos mais intelectualizados. Existe algum tipo de democracia que não seria burguesa? Ou só temos esse tipo de democracia a oferecer à população? Então, o que eu acho é que a maioria dos sistemas democráticos que a gente vive é de democracia burguesa. Para a galera que está ouvindo e que está assistindo, eu vou tentar explicar de um outro jeito. A democracia burguesa, ela tem uma característica muito ligada a um modelo de representação, né? Então, por exemplo, eu e o Marcos somos pessoas aqui enfim, cidadãos que querem ter políticas e pensar para a sociedade, para a nossa sociedade. O modelo de democracia burguesa consiste no seguinte: a gente elege representantes que vão governar pela gente. Só que o grande lance é que essa classe de representantes, ela faz parte de um grupo que já tem socialmente uma certa dominância. Então, por exemplo, quando a gente fala de democracia representativa ou de democracia burguesa, é só a gente olhar, por exemplo, para quem compõe o nosso Congresso. Quantos deputados ou deputadas lá têm uma origem popular, né? Então, que vem da favela, que vem de comunidades carentes, que tem um trabalho social ligado aos trabalhadores, aos camponeses. São pouquíssimos, né? São pouquíssimos, porque a nossa tradição política foi toda articulada e toda montada a partir de representantes da nossa burguesia, né? Então, você tem ali os herdeiros dos barões do café, os herdeiros dos senhores de engenho, os herdeiros dos industriais brasileiros. São essas pessoas que compõem o grosso da política. Você tem poucas pessoas que são de fato populares, né? Você não tem muito operário, você não tem muito camponês, não no âmbito da política nacional, né? Talvez municipal isso possa ser quebrado um pouco, mas ainda existe, né? A gente vê que há uma grande dificuldade em você eleger um representante, né, você eleger alguém que seja do campo popular. É uma grande dificuldade. Por quê? Porque toda a máquina política está operacionalizada para quê? Para, não vou deixar esse cara entrar. Porque se ele entrar, ele vai mexer nos meus interesses. Tinha, isso para dar um exemplo físico, né? Na República Velha, que é aquele período que se dá de 1889 até 1930, existia um órgão no Congresso que se chamava Comissão Verificadora de Poderes. Essa comissão, Marcos, quando um deputado popular era eleito, né, ali, quando ele era colocado no Congresso, essa comissão podia cassar o mandato do cara, sem nenhum motivo. Podia falar, ele é inelegível, e acabou. E é isso, e não tem o que ser feito. E aí, outros modelos, né, que a gente tem, são modelos que tentam realizar um processo de maior participação popular, né? Então, o que acontece em Cuba, por exemplo, Cuba tem só um... Aí as pessoas vão falar, mas Cuba só tem um partido, né? Isso não é uma ditadura. Mas percebe que dentro do Partido Comunista Cubano, você tem disputas internas de tendências, de visões, né? E aí as pessoas que estão no partido participam ativamente das decisões políticas. Qual que é a diferença, por exemplo, no Brasil, de partidos como o MDB, o PSD, o DEM, o Cidadania, o PP? Qual que é a diferença ideológica entre eles? O que eles apresentam de projeto? Nada. No Brasil, você tem poucos partidos que são abertamente ideológicos, né? Que tem um projeto, uma linha social, que tem ali uma linha de atuação. Você tem poucos. Então, nesse sentido, a democracia ela não pode ser entendida só como direito ao voto, porque em Cuba também todo mundo vota, né? Você tem ali um nível de administração que passa de instância para instância, né? Então, uma administração que é mais municipal, uma que é estadual, uma que é regional e uma que é nacional. Mesma coisa que acontece na China, né? Na China também não tem só um partido, né? São 7 partidos que compõem o regime político chinês, né? Que o secretariado geral fica com o Partido Comunista, que foi quem liderou a Revolução Chinesa. Mas existiam outros 7 partidos de outras tendências políticas. E aí na China é o mesmo processo. Todas as decisões são sempre tomadas, primeiro, visando cada unidade administrativa. Então, o que é pensado para o país não é pensado para um vilarejo. O vilarejo vai ter uma política própria.
né? Tem um livro muito bom sobre isso, que é do Elias Jabbour, que chama China e o Desenvolvimento Socialista, alguma coisa assim, da editora Anita Garibaldi. É um excelente livro sobre esse assunto. E aí você tem esses níveis de administração. Então, acho que é importante a gente refletir o que a gente está essencialmente chamando de democracia, né? Porque é aquilo, né? A nossa democracia permite com que as pessoas votem e permite com que as pessoas morram de fome também. Será que é democrático a gente pensar que na nossa sociedade é aceitável que alguém vote e que alguém morra de fome? E que alguém não possa ter oportunidades e que alguém não possa explorar o seu potencial humano? Né? A mesma coisa com os Estados Unidos, que são usados como grande exemplo de democracia global. Quantos partidos disputam as eleições de fato lá? 2. O resto não consegue ter espaço. Lá não é nem eleição direta, né? É eleição por colegiado, é eleição indireta. Cada estado tem um peso diferente, entende? E aí é a mesma coisa, as pessoas votam, mas o que o voto significa? Tipo, o que eu escolher lá, né, o meu candidato, e o que isso representa de mudança estrutural socialmente? E aí que está o pulo do gato, né? Porque na democracia burguesa nunca vai existir abertura para que um candidato possa realmente propor mudanças estruturais nos seus lugares. A gente vê, por exemplo, o melhor exemplo para isso é o Chile. Né? O Chile, nos anos 70, elegeu um cara abertamente socialista e marxista. Né? Então, era o socialismo democrático que ele chamava. O que aconteceu? Um golpe de Estado. Um golpe de Estado porque os setores conservadores não aceitavam aquelas mudanças, não aceitariam aquelas reformas. Entende? Então eu acho que tem esse engasgo aí, né, de a democracia burguesa ela é muito limitada em muitos sentidos. É claro, ela serve para os grupos que estão no poder. Então a galera ali que está no Congresso, que está no Senado, que está no STF, todo mundo feliz da vida, né, feliz da vida. E agora, e a situação da classe trabalhadora? Né, no final das contas, qual que é a diferença que isso faz? Né, eu acho que talvez seja interessante a gente pensar nessa linha. O que realmente significa a nossa democracia? Né? Democracia, governo do povo, né? Democratos, né? Do grego. O governo do povo é eu poder votar e escolher um representante? Ou é eu poder, de alguma forma, participar ativamente das decisões políticas de onde eu estou? Né? Mas isso significa romper com a estrutura. E ninguém quer fazer isso. E ninguém, quer dizer, muita gente quer fazer isso, mas quem está no poder não quer que isso aconteça. Existe, né, olhando para as eleições do ano que vem, nós temos, né, vários candidatos se apresentando aí como uma solução para o país. E um deles é um candidato que já foi presidente da República por um período de 8 anos, cujo seu partido se considera um partido de esquerda, né, e fez um governo com algumas políticas de inclusão da maior parte da população, mas talvez não representou essa ruptura que muitos esperavam. Né? Você analisando a história desse partido, que é o PT, do Lula, e já enxergando as perspectivas futuras, dá para acreditar que haverá alguma mudança nisso que você falou, de democracia? Você acha que o Lula e o PT teriam essa capacidade de fazer mudanças mais estruturais na história, na ambiência política e com isso impactar na população? Eu acho que capacidade e capilaridade seria possível, né? Porque hoje as principais centrais sindicais, os principais agrupamentos estão na mão de dirigentes que são ligados ao PT, em alguma instância. O grande lance é que não interessa. É diferente de não ter capacidade, né? Não há interesse. Por quê? Porque ainda existe essa via muito de se pensar a formulação social da nossa nação a partir de uma ideia reformista, né? A partir de uma ideia não só reformista, mas que dialoga com esses setores tradicionais da nossa política. Então, o que eu acho interessante a gente pensar é que em 2002, em 2003, na verdade, o PT tinha a faca e o queijo na mão para poder promover mudanças estruturais grandes, né, de caráter bastante de ruptura mesmo. E não o fez. Né? Não o fez por quê? Não o fez porque não interessava fazer.
porque os setores aliados ao partido não tinham interesse em promover. Ah, significa jogar fora tudo que o PT fez? É claro que não, né? Foi importante você ter um programa de distribuição de renda, como foi o Bolsa Família, você ter um processo mais tarde de desenvolvimento de várias obras de infraestrutura com o PAC. Foi importante você ter essas políticas de inclusão e de crédito. Mas aí você teve outros problemas, como, por exemplo, a não modernização, a não industrialização do Brasil. O Brasil não se industrializou mais nesse período, se industrializou pouco, né, com o que talvez fosse ideal. E você teve também o beneficiamento dos bancos, você teve a Carta Brasil, né, que foi aquilo ali, calma aí, pessoal, não vai ser tudo isso não, né? Você teve o aceno ao Centrão, né, que está fazendo de novo, né, para poder, enfim, dizer que existe uma demanda aí por governabilidade, né, ou qualquer coisa nessa linha. E eu acho que em 2022, Gustavo, então você não vai votar no Lula, se for Lula e Bolsonaro? Não, pelo amor de Deus, né? Vou votar votaria sem problemas, né? Eu voto de acordo com a decisão do meu partido, né? Eu sigo a decisão coletiva estabelecida pelo partido. Mas não teria qualquer problema se esse fosse o caso, né? Agora, o que eu acho que vai acontecer é um governo de mais conciliação ainda do que foi dos 8 anos anteriores. Porque o momento que a gente vive é de uma burguesia babando em cima do Lula, né? Querendo a cabeça dele, justamente porque mesmo ele se articulando, né, com esses grupos, mesmo ele estando ali querendo dialogar para poder beneficiar essa burguesia, outros setores da burguesia são raivosos em relação a ele. Então eu acho que as concessões e as conciliações vão ser ainda maiores do que foi há 8 anos atrás. Essa é uma análise e um diagnóstico que quem faz muito bem é o professor Vladimir Safatli, né? Ele diz que é interessante a gente esperar ali um governo Lula 2022, se ele acontecer, ainda mais conciliador do que foi 2003 a 2010, que é justamente para tentar, né, dar um respiro social para a gente, mas sem promover grandes rupturas. E vai continuar sendo isso, né? E aí esse é o grande engasgo, né? Porque, enfim, quando essas conciliações e concessões acontecerem, elas vão acontecer de novo? O que vai acontecer? No primeiro momento que Lula não mais servir a burguesia, acabou. Vai se articular, como se articulou em 2016, um golpe de Estado para tirar o representante ali, para colocar e dar prosseguimento ao projeto neoliberal, né? Mas eu acho que nesse sentido, o PT errou muito entre 2003 e 2016. Errou muito porque despolitizou suas bases. Despolitizou completamente suas bases, justamente para quê? Para poder criar uma estrutura afirmativa do seu próprio poder, né? Uma estrutura que eles pudessem se garantir estruturalmente, né? Então, o Lula outro dia deu uma entrevista para o Mano Brown num podcast que ele fala: nesses últimos 20 anos o Brasil sofreu uma grande despolitização, né? A classe trabalhadora foi muito despolitizada. Mas você também tem responsabilidade nisso, né, cara pálida? Você tem muita responsabilidade nisso, né? E aí não é à toa que aconteceu. A mesma classe trabalhadora, operária, camponesa, classe média baixa, classe média que votou em Lula em 2018, sentiu, isso é uma coisa interessante, né? Sentiu que há algo errado com o sistema. E isso é bom, né? Sentir que, de fato, essa democracia burguesa é muito limitada e ela não representa emancipação de verdade para o povo. Só que despolitizada e desmobilizada com as bases sociais do MST, dos sindicatos, das centrais sindicais, ela foi para o outro lado, para um candidato que prometia que ia mudar isso daí, né? Que vai mudar isso daí, que vai romper com essa ordem. Só que, né, o Jair Bolsonaro quer romper com a ordem, não para poder subverter a ordem, né, colocar a classe trabalhadora no poder, mas para garantir a manutenção do jeito que está. Entendeu? Acho que nessa linha. Professor, a esquerda ela sempre foi demonizada aqui no país, historicamente ela sempre foi apontada como aqueles que subverteriam essa ordem conservadora existente na nação. E novamente isso é utilizado, e creio que nas próximas eleições eles levantarão esse fantasma da esquerda. Como é que você enxerga a esquerda na história do Brasil? Em algum momento ela conseguiu ter uma força gigantesca para se opor a essa narrativa
que eles constroem, ou ela sempre foi né, de menor proporção? Como é que você analisa a construção da esquerda aqui no país? Olha, eu acho que historicamente a nossa classe dominante nunca teve interesse em promover ou mesmo permitir com que a esquerda brasileira existisse. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a fundação do Partido Comunista Brasileiro e sobre outras organizações também sindicais de trabalhadores, né, coletivos anarquistas, coletivos anarcossindicalistas, o que a gente vê é um intenso processo de perseguição desses grupos, né? Desde o início do seu processo de desenvolvimento histórico. E isso acontece também, principalmente, porque a gente tem, ao longo da nossa história, uma proximidade ideológica muito próxima da nossa elite com os Estados Unidos. Né? Pensar que o modelo da União Soviética que aparece em 1917, ele é uma ameaça direta à hegemonia da burguesia. Né? Ele é uma ameaça a essa forma de poder que a burguesia está ali articulada. E aí o que eu sinto que acontece muito é que a nossa classe dominante sempre se esforçou muito ou para demonizar, né, ou para os comunistas vêm aí, né, ó céus, né, ou para de fato perseguir nas vias de fato. Né? Então o que a gente tem mesmo é uma sociedade que é fundada num patos, né, num caminho muito conservador, e os partidos, não diria os partidos de esquerda, né, mas os partidos comunistas e socialistas, eles têm uma tendência de ruptura com essa ordem conservadora, né, para que haja uma subversão desse poder, e para que o poder possa ser emanado realmente pelo povo, e não pelos grupos dirigentes, ou não fazendo concessões. Né? A história dos partidos comunistas e socialistas no Brasil é muito sofrida. Ela é muito sofrida, né? Como eu havia comentado, o PCB passou mais tempo na ilegalidade do que na legalidade. Seus militantes e dirigentes foram perseguidos, torturados e mortos na ditadura militar. Né? Você tem até hoje um profundo processo de exploração desses grupos, né, de demonização. Se a gente lembrar, por exemplo, do Bolsonaro lá no Acre, falando que vai fuzilar a petralhada, né, enfim, né, o PT não é comunista, tá bom? Esse é um parênteses importante, né, o PT não é comunista, tá, gente? Longe disso. Você Mas acha que o quê? Desculpa? Você acha que ele é de esquerda? Ele é social-liberal. Então, Social-liberal. social. Eu acho que ele é um centro-esquerda que está com o pezinho na centro-direita. Ele está ali molhando o pezinho na piscina da centro-direita. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Mas se a gente parar para pensar, as principais conquistas que a gente tem para o povão, são fruto de lutas sociais dos partidos socialistas e comunistas. Né? Então, por exemplo, a CLT, né, que muita gente acredita ao Vargas, né? O Vargas criou a CLT, né, como se ele tivesse tido uma iluminação divina. Eu vou criar aqui o negócio de trabalhadores. Na verdade, isso é fruto de pressão de trabalhadores desde a greve geral de 1917. E aí, qual que é o lance? Né? Ele cria, né, ele instrumentaliza a CLT para se tornar uma coisa vinculada ao poder dele. A lei que permite livre culto de religião, que é uma lei do Jorge Amado. Jorge Amado foi deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro. É uma lei de comunista. Né? A ideia da luta por 13º, por licença maternidade, por voto dos analfabetos, é uma luta comunista. Né? É uma luta desses setores de agrupamentos sociais. Né? Então, o SUS, imagina, se no Brasil a gente não tivesse o SUS para ter essa capilaridade de promover a vacinação em massa, né? Como a gente teve em outros anos, né? Todos os anos tem vacinação da polio, de hepatite, de tudo isso. Né? Se não tivesse o SUS, a gente estaria ainda mais lascado. Né? E o SUS é fruto de uma luta social, é fruto de uma demanda de movimento social. Né? Assim como o voto para os analfabetos, assim como tudo isso que está acontecendo, que a gente vê se esfacelando diante de nós. Né? Tudo isso são frutos, então eu acho que é importante a gente botar a mão na consciência, assim,
para você, né, ouvinte ou telespectador, você hoje trabalha 8 horas, 10 horas diárias, né, que seja, e não trabalha 14, 16, não porque o patrão foi bonzinho, né, não porque te deram esse direito, mas porque ele foi conquistado, com muita luta, muita mobilização, muita participação popular, né? Isso não é um presente, isso não é um agrado. Nenhum patrão vai dar um agrado para o trabalhador, porque quer mais que se lasque, né? Para poder continuar explorando nesse meio de força de trabalho. Mesma coisa, o Brasil só vai ter voto para analfabeto com a Constituição de 88. E isso era uma pauta dos grupos socialistas, comunistas, né? Até de uma esquerda mais moderada, mas é um grupo é uma pauta desse grupo. Porque num país como o Brasil, com um analfabetismo gritante, né, epidêmico, quem que vai decidir os rumos da nação? Vão ser sempre os grupos letrados. Quem que são os grupos letrados? São os grupos que fazem parte já ou de uma classe média ou de uma elite nacional. Né? Então, o SUS, a CLT, o voto para analfabeto, várias dessas medidas são medidas de luta social dos comunistas, né? Da esquerda, né? A gente pudesse colocar num grande espectro da esquerda, né? Tanto de uma esquerda moderada, mas principalmente de uma esquerda radical. Né? Engana-se quem acha que os avanços sociais só vieram nos governos do PT, como se antes da fundação do PT não houvesse esquerda no Brasil. E tinha. O PCB era um partido de massa, era um partido forte. A grande questão é que ele foi desmobilizado, perseguido, né, durante a ditadura e nos anos 90, né, enfim, com a queda da União Soviética, todo o processo ali de luta comunista se torna algo do passado, ultrapassado, né? Algo que não deu certo, acabou a história, né? Agora o modelo capitalista venceu, acabou. E na verdade não, a gente está vendo que não acabou nada, né? A gente está vendo que essas lutas sociais se mantêm nessa linha. E a esquerda tem um papel muito importante, muito presente nesse processo. Professor, se nós partimos do pressuposto de que a sociedade está despolitizada, de que ela não tem a consciência de classe, uma outra palavra muito utilizada, qual seria o papel das agremiações de esquerda nesse sentido? É necessário trabalho de base, é necessário uma aproximação maior com a população? Como é que politizar novamente a sociedade brasileira? Olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta, uma pergunta muito importante, porque ela parte desse lugar, já que você comentou que por exemplo, realizando um trabalho de base, né? Mais um processo de trabalho de base que, a meu ver, demanda duas exigências. A primeira delas é um processo de formação política dessas pessoas, né? Política no sentido de vislumbre que a realidade em que elas vão ter acesso ao mínimo das coisas, em que elas não vão ser absurdamente exploradas, era uma realidade que não faz parte desse modelo de democracia burguesa que a gente tem. Né? Então é uma politização para vencer, né? Não é uma politização feita para poder colher migalhas, para poder conciliar, para poder conceder. Não. A gente não tem que, a meu ver, né, a gente não deve, ainda mais nesse contexto, né, lutar pelo menos pior. A gente tem que lutar para vencer. Né? É colocar que a classe trabalhadora, não só brasileira, mas a mundial, ela tem o poder de subverter essa ordem. Ela tem essa possibilidade. Né? A gente vê o exemplo de outras nações que passaram por isso, estão passando por isso. Né? Não achar que as contradições da sociedade capitalista vão acabar da noite para o dia. Elas não vão acabar. Né? Por exemplo, se amanhã houver uma revolução socialista no Brasil, isso significa que acabou os problemas, né? Acabou as contradições. Não, elas vão continuar. Né? Elas vão continuar tendo problemas. E o segundo ponto, que eu acho que é bastante importante, é construir uma atuação política em que essas pessoas efetivamente participem e principalmente sejam escutadas. Eu acho que esse é um ponto crucial, né? De certa maneira, a esquerda largar da sua posição, alguns setores, né? Largar da sua posição de professor, né? Um tom meio professoral, de, não, você é camponês, operário, você é trabalhador, não, você não entende, você é massa, você é burro, então me escuta que eu vou te dizer o que é melhor. Né? O que eu acho nesse sentido é que deve haver uma politização que construa um processo
de escuta desses grupos, para que eles possam se sentir efetivamente acolhidos e perceber que essas contradições não são só deles, enquanto sujeitos indivíduos, entende? Que elas são de todo mundo, né? Que o sofrimento do seu Zé, da Dona Maria, de todos nós é compartilhado em maior ou menor grau. Que a questão não é do indivíduo estar sofrendo, mas é de todo um grupo social estar nesse movimento de sofrimento, né? Então eu acho que esses são caminhos que são muito difíceis de serem disputados, né? Por isso que, inclusive, acho curioso a posição que algumas pessoas de esquerda tomam de falar, por exemplo, não, tal pessoa é um bolsominion, né? Eu não vou falar com ela, não vou dialogar com ela. E aí está o erro fundamental, né? Porque uma coisa é você tentar dialogar com um cara como o velho da van. Né? O velho da van não está interessado em mudar de lado porque ele faz parte do lado, né? Nem sei se pode falar velho da van, enfim. Desculpa, qualquer coisa. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas é diferente de você, por exemplo, falar com alguém da classe trabalhadora que votou em Bolsonaro com a esperança de mudança e ver o gás a R$ 120. E ser obrigado a comprar osso de patinho porque não tem dinheiro para comprar carne. Não ter paciência com essas pessoas, né? Ter essa posição ali meio de uma superioridade moral, né? Ah, eu avisei, né? Eu disse que ia ser ruim. Mas, poxa, né? Será que esse é o caminho? Né? Será que o caminho é de você se colocar nesse pedestal de superioridade? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não, porque o que nós comunistas tentamos promover é justamente o despertar da nossa consciência de classe, né? Enquanto grupo social, enquanto classe trabalhadora. Isso só pode ser feito mediante o diálogo, né? Mediante mesmo a essa escuta, né? A esse processo da gente falar menos, né? Da gente não é que falar menos e ficar passivo, mas a gente estar aberto a ouvir e construir conjuntamente, né? Construir de maneira que essas pessoas localizem as suas angústias. Por exemplo, por que o Paulo Freire, hoje em dia, é um cara que é tão perseguido por esses setores mais ideologizados do bolsonarismo? Porque o Paulo Freire propõe uma pedagogia da escuta. E é a partir da escuta que se localizam as contradições. Que a pessoa, opa, né? Isso aqui é verdade, isso aqui está errado, né? Opa, eu estou dialogando com mais pessoas. Por isso que ele é tão perseguido. Né? Por quê? Porque a escuta, se ela é feita e orientada para a direção da classe trabalhadora, a classe trabalhadora vai, como a gente começou a conversa, né? Ela vai ter um lampejo, ela vai ter um estalo, que ela vai falar, opa, né? Tem algo aqui que está errado, né? Tem algo aqui que não está certo, que é contraditório. Isso só pode ser feito se existe mesmo com a classe trabalhadora, né? Isso é responsabilidade dos militantes, dos partidos, né? Dos coletivos, em propor uma conversa, em propor uma escuta, em que a gente fale menos, essencialmente, e que a gente possa escutar mais. E mesmo criar, nesse sentido, um aspecto de camaradagem, né? Camarada, essa palavra, né? Nossa, bem soviética, né? Um negócio bem russo, né? Mas por quê? Porque o camarada, né, é essa pessoa que não se identifica ele se identifica enquanto sujeito, mas cujo horizonte comum é a luta por essa sociedade, por esse mundo socialista. Então, o camarada é a gente tentar promover um processo de camaradagem entre as pessoas. Então, não importa, né, de onde você venha, quem você é, nós todos somos camaradas e nós todos podemos contribuir. E a gente faz as disputas, a gente discute. Significa que a gente não vai brigar, né, que a gente não vai discutir? Claro que não. Vão haver essas disputas. Mas a grande questão é como promover essas disputas para que a classe trabalhadora possa participar. E isso é uma coisa que, ultimamente, o PCB, desde a sua fundação, mas especialmente agora nos últimos anos, o PCB vem se empenhando muito em tentar promover esse processo. Né? Uma militância que seja uma militância de escuta e não um professoral. Você falou do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, né, que vai completar 100 anos, né, quer dizer, está próximo de completar o seu centenário. Como é que o PCB se coloca hoje na sociedade brasileira? Ele foi um partido muito ativo há 60 anos atrás, na época do Luiz Carlos Prestes, teve aí personagens históricos como Jorge Amado, Carlos Marighella.
Como é que o PCB se coloca hoje nesse debate brasileiro? Ele tem hoje o protagonismo que deveria ter, ou vocês ainda estão buscando novamente se colocar dentro desse jogo político? Então, o grande ponto é que o PCB ele foi duramente perseguido nos anos 70, nos anos 80, né, pela ditadura militar, e no final dos anos 80 para a década de 90, você tem a manobra do 10º Congresso, né, em que o partido vai ser tecnicamente dissolvido, né, e vai ser criado o PPS, que é presidido até hoje pelo Roberto Freire, que hoje virou Cidadania. Hoje em dia, eu acho que a gente está passando por um processo do que a gente chama de reconstrução revolucionária, que é justamente a não adesão a essas políticas conciliatórias. Por exemplo, a ideia de gritar fora Bolsonaro, mas não só gritar fora Bolsonaro, mas também articular contra o projeto político do qual Bolsonaro é partidário. Então, as palavras de ordem, né, que são as palavras de manifestação que a gente chama, são fora Bolsonaro, fora Mourão, comida no prato, vacina no braço, a defesa das estatais, a defesa da nacionalização de setores estratégicos, que são esses campos onde o Brasil pode alcançar necessariamente sua soberania. Dentro do campo político, o crescimento do PCB vem sendo grande em vários setores, né? Na luta estudantil, nos seus coletivos feministas, nos seus coletivos de luta antirracista, nos seus coletivos sindicais, e a gente vem ganhando bastante notoriedade, especialmente com o trabalho de outros camaradas, né, que nas redes sociais têm tentado dar vazão a essa insatisfação. Então, não só o meu trabalho, né, mas o trabalho de camaradas, como eu já comentei, né, do Jones Manuel, do coletivo LGBT comunista, do projeto Mimeses do Eribaldo Maia, do Solidariedade Feminista, de vários desses grupos que estão aí fazendo essa disputa, né? O PCB ele não tem políticos eleitos na institucionalidade, né? Não porque ele é contrário a essa participação, né? Porque disputa eleições, mas porque é um caminho que está sendo feito paulatinamente, né? Exatamente para se pensar uma militância que é articulada e produzida com qualidade, né? Então não é se organizar no partido, deixei eu cair o RG, estou filiado. A ideia não é essa. A ideia é que você participe das coisas, leiam os programas, leiam as notas, leiam as coisas, e é um processo, né, lento, né, um processo que demanda paciência e muito trabalho, muito trabalho. Mas é isso, né? Eu acho que no nosso horizonte não há outro caminho a não ser o caminho pela Revolução Brasileira e mesmo o caminho por esse processo de fomentação de trabalho, né? De fomentar um trabalho que escute as classes populares, a classe trabalhadora, e que possa construir uma iniciativa e um horizonte de poder popular. Uma última indagação, professor, antes de partirmos para os agradecimentos, né? Passou rápido essa nossa conversa, tenho certeza que os ouvintes também apreciaram. Hoje, né, o governo federal, a partir da figura de Jair Bolsonaro, ele rotula qualquer pessoa como comunista, né? Todos os seus algozes são comunistas. Você sendo comunista e pertencente a um partido histórico, quais são os elementos necessários para uma pessoa ser um comunista, né? Já que a esquerda é uma coisa muito ampla, muito abrangente, quais são os elementos que são fundamentais para ser realmente um comunista hoje? Bom, eu queria primeiro abrir dizendo que ser antirracista não é ser comunista, tá? Então, se você acha que racismo é errado, isso só te torna um ser humano minimamente ali civilizado, né? Você achar que injustiça é uma coisa ruim, ótimo, isso não te torna um comunista, né? O que é o comunista, né? Como se define o comunista? É aquela pessoa que está organizada, né, politicamente, que está que tem ali um processo de conhecimento dos processos políticos, e principalmente alguém que tenha o vislumbre ou que tenha no seu horizonte o processo de um processo ligado a um processo revolucionário, né? Revolucionário em que sentido? Na expropriação dos meios de produção da burguesia. Então por exemplo, as pessoas que são a favor
não só da reforma agrária, mas também da reforma agrária, né? Da expropriação das indústrias, do controle sobre o capital financeiro, sobre o desenvolvimento das forças produtivas. Então, ser a favor do direito de minorias também é uma das pautas comunistas, mas só ser a favor desses direitos não te torna um comunista. Entende? Então, claro, né? Hoje em dia, qualquer coisa é ser comunista, né? Se você vai contrário ao presidente, você é um comunista, né? E, na verdade, não é isso, né? Muita gente que ele chama de comunista passa longe dessa régua, passa bem longe, né? É uma forma de você criar um espantalho, né? De você falar, de você pegar esse fantasma, né? E você fazer com que ele apareça, né? Com que ele assuste as pessoas, tal. E, na verdade, eu acho que o que demanda, as principais demandas de um comunista são essas, né? É vislumbrar um projeto político de uma sociedade comunista, de uma sociedade em que os homens vão poder exercer suas potencialidades, porque terão acesso aos meios de produção de vida, e não vão ser mais, não vão ser mais expropriados da sua própria vida, né? Quando elas têm que trabalhar para viver, e nem quando eles vão ser explorados. Então, eu acho que é isso que define um comunista, né? E junto com as pautas que são ligadas à entrada de sujeitos dos mais variados tipos, né? Então, você tem, por exemplo, tem um livro muito bom sobre isso, né? Não vou me alongar muito mais, mas um livro muito bom que se chama Camarada, da Joe Ridin, publicado pela Boitempo, que conta um pouco dessa história do que é ser um camarada. É uma leitura, é um livro pequeno, uma leitura muito boa, tem umas partes que são um pouco mais complicadas, mas que tem algumas coisas bem interessantes para a gente começar a trabalhar esse debate. Professor Gustavo Nassar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Foi uma honra e um privilégio escutá-lo, né? Eu que acompanho seu trabalho nas redes sociais, me senti honrado de recebê-lo aqui no Megafone. Eu quero desejar muito sucesso aí na caminhada, que o seu projeto continue crescendo, atingindo o maior número de pessoas possíveis e que realmente tudo isso que nós conversamos possa se materializar nos próximos anos aqui no Brasil e que possamos ter uma sociedade melhor para todos e principalmente para a classe trabalhadora, né? Meu muito obrigado e foi um prazer. Marcos, eu que agradeço imensamente o convite, foi uma honra poder participar desse programa, foi uma honra dividir esse espaço com você e espero para mais conversas no futuro. Acho que foi muito legal e o tempo passou muito rápido mesmo, voou, e acho que é muito legal a gente, o programa debater essas questões e abrir espaço para isso, para essas questões que são tão urgentes do nosso tempo. Então, mais uma vez, muito obrigado. O prazer é meu, a honra é toda minha em partilhar desse espaço contigo e com os ouvintes, que também queria agradecer por terem me aguentado até agora. Se você, meu caro ouvinte e telespectador, desejar seguir ao professor Gustavo Nassar Gaiofato, você pode acessar as suas redes sociais, principalmente o História Cabeluda, onde ele publica todo o material, debatendo as questões mais pertinentes aqui do Brasil, falando também sobre a ideologia a qual ele defende, o comunismo, e eu faço esse convite para você seguir o trabalho dele, é um trabalho que vem crescendo, como a gente conversou no início, e eu tenho certeza que fará com que a sua mente se abra um pouco mais para questões importantes aqui no Brasil. E o Megafone vai encerrando nesse momento a edição de hoje, ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Fé e Luz, tem como produtor e apresentador Marcos Roberto, a edição é de Letícia Sazelotto e a direção geral é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado a partir das 2h27 da tarde com mais uma edição inédita do Megafone. Um abraço e até lá. Tchau.